Graça e paz a todos, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver. Evangelho de João, capítulo 5, ok? E é muito importante que você observe aquilo que vai ser exposto. Eu não sei se você já ouviu a expressão bíblica de que quando as pessoas iam ouvir Jesus, elas diziam aos outros assim: ninguém nunca falou como este homem. Este homem traz consigo uma autoridade que não víamos nos outros oradores ou nos outros pregadores. Qual era a diferença entre Jesus e os outros pregadores no quesito autoridade? Eu não sei se você sabe, na época de Jesus, o discurso não era como o nosso de hoje. Uma pessoa falando e o restante ouvindo. As reuniões acerca da Torá, do Velho Testamento, eram feitas normalmente ou nas sinagogas, ou embaixo das figueiras. Era uma árvore escolhida, certo? Para que eles ali, tinha toda uma simbologia para eles, para que eles pudessem discutir acerca da palavra de Deus. Mas era interessante, por quê? Porque o ouvinte, se discordasse, ele poderia discordar publicamente. Se aquele que estava falando não tivesse conhecimento do que estava sendo ministrado, não usasse a aplicação das leis de Moisés de forma correta, o ouvinte poderia se levantar e questionar. Essa é até uma das expressões de linguagem figurada, pejorativa, da expressão fariseu. Quando se usa fariseu, normalmente é sempre um indivíduo que questiona em algumas colocações. Por quê? Porque era permitido aos ouvintes questionar aquele que estava falando. Porém, quando Jesus falava, eles começaram a descobrir, após algumas abordagens, que não adiantava discutir com ele. Porque todas as vezes que ele falava alguma coisa e alguém tentava discordar, ele mostrava onde, certo, estava a sua afirmação. Onde é que estava baseado isso na lei? Depois de algumas recorrências dessa forma, aqueles que ouviam já sabiam e diziam: não discutam com ele, porque ele tem autoridade quando fala. Ele sabe o que está falando. Então é importante que aquilo que você ouve, seja na internet, que você tenha um conhecimento ou uma base de avaliação para entender se, apesar desse discurso ser muito bonitinho, ser muito bem aplicado, ser muito bem construído, às vezes pautado até em programações neurolinguísticas, gente altamente habilitado para falar, não interessa o que está falando, está baseado e pautado no Evangelho da Verdade, na palavra de Deus, então eu estou dentro. Senão eu virei fariseu. Eu vou questionar. Tá certo? Então, por isso que é importante nós acompanharmos o texto direitinho, ver se a pessoa está lendo direito. Certo? Você tem que... A palavra que sai é uma palavra de vida eterna. Então, tu tem que ver. Alguém vai orar esse dia. Eu estava num culto já faz um tempo. Uma irmã com excelente intenção veio orar por mim, mostrei reverência, ela pôs a mão em mim, eu calei minha boca e prestei atenção no que ela ia dizer. Eu não pedi ela para orar por mim. Então, se ela veio orar, eu tenho que saber o que ela vai falar. Então, ela botou a mão em mim e falou: Senhor, faça um rebuliço na vida desse moço. Eu, muito educadamente, sem contrariar a irmã, repreendi a oração.
Falei, Senhor, reboliço não é um negócio bom, não. O troço está tão ajeitadinho, vai que eu estou distraído e falo amém, não é que o reboliço vem? Então a vida é sua. Tá certo? Você tem que ter um cuidado. Então não interessa se você está na igreja, certo? Não interessa onde você esteja. Não é a sua vida que está em jogo, não é o seu casamento, não é o seu futuro. Então, cuidado. Preste atenção. Entendeu? Que você pode chegar no inferno de mão dada com um anjo de luz. A Bíblia não diz que Satanás tem poder para ser. Então você está pensando, estou indo para o céu. E você vai notar que a mão está quentinha. Cuidado, você pode estar rindo de você. Bom, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Eu falei capítulo 5? Porque está lá 5, mas é 1. Perdão. João, capítulo 2. Até eu olhei para lá e confundi aqui. João, capítulo 2, verso 1. Nos diz assim. Vai colocar na tela? Se for, eu fico com essa tradução aqui. Isso. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Repita comigo, estava ali. Isso. Jesus também foi convidado. Diga, Jesus foi convidado. Com seus discípulos. Isso, para o casamento. Agora deixa que eu leio sozinho. Vamos embora. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Vamos lá. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Vamos lá? Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Amém? Olhe para mim que eu quero conversar com vocês aqui. Segundo a narrativa bíblica, este é o primeiro milagre de Jesus. É neste ambiente, é nesta cidade, que Jesus faz a transição de um ministério ordinário, comum, para um ministério extraordinário. É neste momento que as pessoas vão começar a descobrir mais do que um bom pregador, mais do que um homem extremamente conhecedor e estudioso da palavra de Deus, Jesus também tem poder, tem condições de realizar milagres. É nesse ambiente, na festa de casamento, no nascimento de um novo núcleo familiar, que Jesus vai esboçar a sua preocupação com os casamentos, a sua preocupação com a formação de um novo ambiente familiar. Ele precisa ser conhecido e sabe disso.
sabe que não tem muito tempo, ele só tem mais 3 anos. Talvez seria mais conveniente fazer um milagre durante a Páscoa em Jerusalém e ganhar inúmeros seguidores e fazer com que a sua visibilidade se expanda num período de festa. Quem sabe fazer um milagre por dia durante a Páscoa. Isso faria com que seu nome, a expressão de seu ministério, se ampliasse muito mais, mas não. Ele opta por fazer seu primeiro milagre num ambiente mais restrito, numa festa mais particular, porque ele vai mostrar a preocupação que tem com o casamento. Então, nós vamos olhar hoje e vamos fazer algumas aplicações aqui para aproveitarmos o máximo possível para terapia, para aqueles que estão vivendo um problema, para prevenção daqueles que não estão vivendo, mas que podem viver. Mas também como conhecimento para que possamos ajudar outras pessoas a se livrar ou a conseguir um ambiente onde elas enfrentem as adversidades e consigam obter sucesso. O texto diz que o casamento é Caná da Galileia, aproximadamente 11 quilômetros de Nazaré, bem próximo da cidade onde Jesus foi criado. Neste momento nós vamos ver uma indicação. Estava ali Maria, mãe de Jesus. Vamos observar, a festa vai acontecer em Caná. O texto faz questão de dizer que Jesus é convidado, mas que Maria estava ali. O texto não faz menção da necessidade do convite a Maria. Não. O que ela estava fazendo num lugar sem ser convidada. Por que é que Maria não precisa de convite? Já se perguntou? Num ambiente cujo qual um não convidado não era recebido, ou bem recebido, ainda mais numa festa tão particular e íntima como um casamento. Maria era alguém que não precisava de convite, porque o seu relacionamento era bem estreito com a família que celebrava o casamento. Nós já vamos começar a descobrir aqui que as pessoas cujas quais nós abrimos as portas de nossa casa, as pessoas cujas quais frequentam a nossa casa, a nossa vida, a nossa intimidade sem a necessidade de convites, são as pessoas que podem fazer diferença de fato nos momentos de crise. Às vezes estamos tão preocupados com a multidão, estamos tão preocupados com os números, com os likes, com as curtidas, quando na verdade deveríamos selecionar bem melhor as pessoas que fazem parte de nossa intimidade, que devem estar nos momentos marcantes de nossa vida. Porque eu quero lembrar a você que Maria está num momento de festa, é verdade. E ali ela está presente. Onde ela está? Ao que tudo indica, ela está transitando entre os bastidores da festa, lugares onde os convidados não costumam ir, mas também a sala de visita, onde a música está rolando, onde os convidados estão sendo servidos. Maria tinha acesso a esses dois ambientes. E ao frequentar a sala de visitas, ela vê o que as pessoas mostram para os outros. Mas ao frequentar os bastidores, ela sabe o que acontece de fato. Porque muitas pessoas mostram apenas uma aparência, mas poucos sabem o que tem depois da porta que liga a sala à cozinha. Poucos sabem o que acontece depois que a porta do quarto fecha.
Poucos sabem o que acontece depois que os convidados vão embora. As máscaras caem. Maria está lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Dá uma olhadinha em que tipo de gente anda contigo mais perto. Hã? Quem é que tem acesso à sua intimidade? Quem é que está andando com o seu filho? Quem é que anda com o seu marido? Quem é que anda com a sua esposa? Fica igual Adão, deixando sua mulher andar com serpente. Tá rindo? Esse dia uma mulher chorando veio falar comigo, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu já sabia. A história dela já tinha chegado a mim. Ela pegou uma amiga e levou a amiga e botou dentro da sua casa. Não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. A amiga começou a dar em cima do marido. O marido, um cara muito decente, íntegro, não quis fazer uma denúncia velada. Entendeu? O que ele começou a fazer? Não chama ela para cá, não. Está atrapalhando nossa intimidade. Não quero ela aqui. Vamos ficar mais sozinhos. Você está implicando com minha amiga. Menino. Vou continuar a fofoca. Me contaram? Não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Pastor, ela está tendo um caso com meu marido. Falei, nossa, que novidade. Você está rindo, mas o assunto é sério. Quem é que estava no casamento? A Maria. Estava lá. A probabilidade desse casamento terminar em fracasso não é grande. Ele vai enfrentar perigos, vai enfrentar problemas, nós vamos ver isso. Mas quando você está cercado de gente boa, e o que é gente boa? Gente boa são pessoas que correm a seu favor, que vão lutar a seu favor no momento que a crise chegar. Gente boa não é quem fala o que você quer ouvir, não. Entendeu? Amigo de verdade, fala com amor o que você precisa. Tu tem que ter gente desse tipo. Poxa, às vezes tem umas pessoas que pedem para cantar na igreja. Se você der a oportunidade, você descobre que essa pessoa não tem um amigo. Porque quando ela vai cantar, pastor, pensa, o que eu fiz? Minha filha, você não falou que cantava? Mas minha família diz que eu canto. Meus amigos dizem que eu canto. Você não tem família, você não tem amigo, você não tem nada. Você tem que ter gente. Entendeu? Esse dia uma senhora falou comigo que as mulheres da idade dela não queriam andar com ela. O que ela estava fazendo de errado? Meu filho, se você visse como ela se vestisse, estava se vestindo? A velha, não sei quantos anos tinha, estava igual uma tchutchucazinha, com um negocinho assim, uma sainha. Ela estava tão velha que eu acho que o CPF dela só tinha 3 números. De tão antiga que aquela dona era. Falei, dona, é lógico que ninguém vai querer andar com a senhora assim, não. Você tem que ter gente para falar com você. Que está feio, que está ridículo, que não está legal. Certo? Com amor, com carinho. Não sei como é que fala isso, com amor, com carinho. E você que arruma um jeito. Gente que faça parte de sua intimidade e tenha compromisso com você. Maria está lá na festa. Ela vai lá, dá uma olhada como as coisas estão. Volta aqui e vê como as coisas estão. Ela está trafegando, caminhando. Você não pode dar essa intimidade para qualquer um. Mas você tem que descobrir pessoas sérias e comprometidas com você. Então a festinha está rolando, sim ou não? Mas a família também teve a preocupação de convidar quem? Jesus. Uma das primeiras vezes que eu vejo alguém convidar Jesus e não é para expulsar demônio, não é para pagar dívida, não é para resolver problema. Alguém chamou Jesus para a festinha. E sabia que Jesus andava com uma quadrilha, uma corriola, certo? A chefe de uma turminha.
convidou Jesus. Tinha algum problema naquela casa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Estão convidando Jesus para os momentos bons. Nós temos que aprender isso. Estarei convosco todos. E se é bom ou ruim, meu filho? Vai assistir o futebol? Senhor, nós vamos lá no futebol hoje. O senhor vai com a gente? Não precisa torcer, não. Tá certo? Só vai. Senta lá conosco. Isso. Mas não, vai para o futebol, vai para a festa, faz isso, faz aquilo. Eu acho o maior barato, você quer ver? Normalmente, as pessoas, quando estão em perigo, lembram de duas pessoas. Deus e polícia. Está em perigo, meu Deus do céu, por que não aparece a polícia? O perigo acabou, o que faz? Esquece de Deus e fala mal da polícia. Eu acho muito esquisito. Então escute só, olha como é que as coisas são. Chamaram Jesus, Jesus foi para quê? Para que ele foi nessa festa? Me ajude aí, pregue comigo. Comer! Dançar! Jesus dançar, claro! Judeu! Amo uma festinha! Só! Tem gente que... Ô meu filho, conhece a tradição? Se você conhece a tradição judaica, meu Deus do céu, pensa num povo para gostar de festa. Não tem droga, nem sexo, nem rock and roll. Também não é assim, não. Não é bagunça. Mas a turma gostava de uma festinha. E um pandeirinho. Isso. Sim ou não? Está na Bíblia. Vai olhar. Está lá. E Jesus deve estar lá comendo uma comidinha. Beleza. E o texto diz que ele só está lá porque foi. Só está lá porque foi. Você convidou ele para o seu casamento? Você convidou ele para a sua festa? Fala sério. Você mandou convite para todo mundo. Mas duvido que tu preencheu um com o nome dele. Esse aqui é para Jesus. Bota dentro da Bíblia, que você sabe que a palavra já é dele, ele já está aqui dentro. Então, beleza. Pastor, como é que eu convido Jesus? Quando você convida os princípios, os valores, as regras estabelecidas. Você convida ele para o seu casamento quando a senhora vai ler na Bíblia o que é ser mulher. Como se comportar como mulher, uma mulher decente, sábia, não é sabiá. Entendeu? Aquela mulher finérrima, assim, sabe, princesa. Será que é um príncipe, mas não é princesa? Será que é um príncipe, mas é uma bruxinha? Então vai casar com um gnomo. É o que dá para unir, é o que deu para arrumar. Entendeu? Então preste atenção. Jesus está lá na festa porque foi convidado. Então tá jóia. Está lá, tudo certinho. Mas o texto diz que chamou também quem? Os discípulos, a turma também está. Por que os discípulos estão? Nem sei o que estão fazendo lá. Eu só sei que se tem uma coisa aqui. Aliás, eu fui lá na Metodista, assim, uma vez eu fui num casamento lá. Durante a festa, o noivo passou mal e eu descobri um negócio fantástico do casamento. A festa continua. O noivo passou mal. Levavam o noivo para o posto. Menino, ninguém deu nem falta. Porque se tem um troço que é importante numa festa, é o convidado, mano. Não tem festa, tem uma historinha na Bíblia disso aí. O rei faz a festa, manda chamar todo, ninguém pode ir. Ele fala, pega a turma toda na rua e traz. Então tá lá a festa lotada. Os discípulos vão fazer o que nessa festa? O que eles vão fazer? Comer. Porque quando o problema aparece, a maioria não está nem aí, que dane-se. Pensa, você está no meio de uma festa, alguém fala, acabou o refrigerante. Você já fala para as crianças, vamos embora, menino, junta aí as coisas. Vamos embora. A maioria das pessoas não tem compromisso. Se vê um arranjo cair na hora do casamento, só coloca no lugar quem tem comprou, se for da turma da Maria. Se for da turma dos discípulos, ainda ri. Porque a maioria das pessoas que vão estar perto de você não está nem aí para o que você está vivendo.
Descubra quem são as pessoas importantes e significativas e tenha compromisso com elas. E deixa eu te falar uma coisa, quem é comprometido contigo é ruim de viver com ele. Primeira coisa que o diabo vai fazer é você enxergar os defeitos das pessoas. Porque quando alguém é desafiador e entra na sua vida, entra para te aperfeiçoar. Aí se você manda essa pessoa embora, significa que você não vai ser aperfeiçoado pelo defeito do outro. Todas as vezes que aparece alguém muito difícil, eu fico pensando, o que Deus quer fazer? Eu sei o que eu quero, matar ela. A pessoa mais difícil da minha vida é minha mulher. Se eu tenho ministério, eu tenho graças a Deus e graças à minha mulher. Porque pensa numa mulher difícil. Todas as vezes me ensinando. Eu já quis largar ela. Eu já quis matar ela. Eu já quis tanta coisa, gente. Mas está vivinha, 32 anos de casado. Nem doente fica, saúde irritante. Pegou o Covid, menino, cheirava muito mais. O paladar ficou apurado, pulmão limpinho, e eu quase morri 3 vezes. E louvado seja Deus, você está rindo porque não é sua. Então escute só. A festa tinha muita gente, sim ou não? Tanto tinha que o recurso vai acabar. A maioria dessas pessoas tinham compromisso com a festa, sim ou não? Sim ou não? Não. Tinha alguém lá que podia fazer milagre? Estava lá porque foi? Tinha alguém lá porque tinha compromisso com a festa? Tinha porque tinha relacionar? Então você descobre. Você precisa de ter gente que tem relacionamento com você. Você precisa de ter gente que só vai estar por perto. A gente chama isso de amigo de agenda. Mas não são amigos de destino. A maior parte do grupo que vai estar ao seu redor é amigo da sua agenda. Você encontra, resolve problema, almoça, vai numa festa, faz isso. Mas poucos são amigos de destino. Nunca coloque um amigo de agenda no seu destino ou você vai ter problema. Nunca coloque amigo de destino na agenda ou você vai perder gente preciosa. É assim que funciona. Então o negócio é lá, a turma está bebendo, comendo, dançando, lá no rastapé. E quem é que está lá? Mais quem? E mais quem? Isso, você não vai esquecer mais. Na sua vida você tem que ter quem? Isso. Qual é a mais importante? Depois. E depois? Os discípulos. Jesus, a Maria e os discípulos. Não quero discípulo, então não tem festa. Eu fui num casamento uma vez, num CIEP. Lembra do casamento no CIEP? Lembra? Casamento de rico, assim, alugaram o CIEP. Pegaram umas mesinhas assim, botaram umas 50 mesas. E eu fui. Menino. Eu cheguei lá. Tinha assim umas 20 pessoas no casamento. Os 4 carros parados no estacionamento. E a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei foi como é que eu vou embora? Porque quando a festa tá... tem muita gente, você sai, ninguém vê, mas a hora... Toda hora alguém vinha para chamar, para eu tirar foto com o noivo, com a noiva, porque não tinha ninguém, era pouca pessoa. Então eu achei até que eu estava casando. Toda hora vinha alguém lá, tirar foto, porque não tinha ninguém. Então as pessoas são importantes. Pare de querer andar sozinho. Entendeu? Antes só do que mal acompanhado. Não, você tem que ter companhia. Agora, saber quem é que faz parte da sua intimidade. Você tem que ter o grupo lá, representado por Maria. Estava lá, a festinha estava comendo. A turma bebendo. De repente, o que está acabando? O vinho, meu filho. Eu vou falar aqui, pode falar? Pode falar. O vinho tinha álcool.
Pior que tinha. Esse dia eu fui pregar numa igreja. A gente que bebeu cachaça, nós conhecemos o pinguço, né? Eu vi logo na frente, falei, rapaz, aquilo ali ainda está em processo de intoxicação, aquilo. E de repente, durante a minha pregação, falei do Eucana. O cara olhou para mim e falou assim, Eucana também. Eu falei, não, rapaz, Eucana é um personagem que tá vivo. O cara já achava que eu estava chamando ele para tomar um negócio. Eu falei, vai se converter, miserável. Você está rindo, mas é sério. O vinho, a turma está lá, porque o vinho era para trazer alegria. Entendeu? E o pessoal está lá bebendo, não sei a quantidade que bebeu, também não estava lá. Pastor, beberam muito, eu não fui, gente. Eu só estou lendo. Sabe o que aconteceu? O vinho acabou, meu filho. Numa festa de casamento. O vinho representa a cor, cheiro e sabor. Diga comigo, cor, cheiro e sabor. Esse vinho estava onde? Numa festa de... Quando o vinho acabou, acabou o quê? Sabe aquele casamento assim que acabou? Não tem mais cheiro, aliás, tem um cheiro ruim. Não tem mais sabor, sabe? Se chegar, chegou. Se não chegar, sabe? Não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor, não tem nada. Conhece um casamento assim? Tá assim, ó. De casamento sem cheiro. Por quê? Porque a festa está acontecendo, sim ou não? E durante a festa estão fazendo o que com o vinho? Consumindo o vinho. Então, se estão consumindo o vinho, alguém tem que repor o vinho que está sendo consumido. Entendeu? Ao longo dos nossos relacionamentos, à medida que nós vamos convivendo, nós vamos tendo o consumo do vinho, o desgaste do relacionamento. Sabe? A mãe dele falou um negócio com você. E ele, menina, ficou a favor daquela megera, daquela velha. Pronto. Baixou o nível do vinho. Entendeu? Aí a senhora, durante o processo, né? Um metabolismo esquisito, a senhora ganhou um pouquinho de peso. Aí ele olha para a senhora e diz, meu Deus, você vai morrer no Natal? O que é que acontece? Já desgastou e gastou um pouquinho de vinho. É ou não é? Aí vai acontecendo as coisas, acontece algo aqui, algo ali, algo lá, sim ou não? E vai consumindo o vinho. Cadê o vinho? Sumiu. E quando o vinho acabou, o que tem bastante naquela festa? Água. Porque água não tem cheiro, água não tem sabor e água não tem cor. Tem gente que o casamento já virou uma água. Sabe? Então, é isso mesmo. Aquela ali é minha mulher, ó. É aquela ali mesmo, aquela lá, ó. Né? Pode pensar. Aquele ali é meu marido. Não tem mais emoção, não tem mais nada. Porque o desgaste... Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, aprenda. No casamento, por exemplo, tem um montão de tarefa que tem que ser feita, sim ou não? E tem algumas que são ruins, sim ou não? E tem outras que são pior, sim ou não? Mas tem que ser feita. Quem é a mulher aqui, agora para falar, abre o coração, que isso aqui virou uma terapia de grupo. Quem é a mulher aqui que odeia passar roupa? Gosta de outras atividades, mas passar roupa não é contigo. Aí, olha, levantou a mão, baixa a mão. Louvado seja Deus. Se tu é marido de uma mulher dessa que levantou a mão, quando você pedir essa mulher para passar uma roupa, quando ela estiver passando, ou depois que ela tiver passado, você não passe perto dela. Porque ela vai fazer sim ou não? Sim ou não?
porque é responsável e a tarefa precisa ser executada, mas tem algum nível de prazer para ela? Então, aí o marido já sabe e diz para ela assim: passa essa blusa, meu amor. E ela olha para ele como que ele disse: se tu me amasse, era tu que passaria. Já vai invocada com aquela... Aí um infeliz, só falando assim, a mulher está passando, olha o que ele fala. Passa perto e diz: custa alguma coisa? O que ele está pedindo? Para morrer? Ou então, logo depois que ela passa, o que ele fala? Quebrou sua mão? Então tem tarefas que o outro detesta fazer. Então eu aprendi alguma coisa. Eu sei que minha mulher não gosta de fazer algumas coisas. Eu sei que meu filho não gosta de fazer algumas coisas. Então, quando eu peço para ele fazer ou para ela fazer, eu não quero que eles gostem, eu só quero que faça. Entendeu? Pode ir assim. Às vezes eu falo: meu filho, queria que você fizesse isso e isso. Antigamente, quando eu era bobo, eu falava: não precisa não, deixa que eu faço. Hoje, eu falo: é isso aí mesmo. Ah, de cara feia, mas vá, que a autoridade aqui sou eu. E eu também não vou ficar provocando ele, já está fazendo o que não quer e eu vou ficar lá cutucando. O menino vai ficar com raiva de mim, certo? Mas tudo isso, se você não souber, desgasta. Desgasta. Pastor, eu peço para fazer, o senhor tem que ver a cara que faz. Mas faz. Se faz. Que cara, manda botar máscara, faz qualquer coisa. Então, porque isso tudo vai desgastando se você não tiver habilidade para lidar com essas coisas. Aí o vinho só vai baixando. Sabe aquele joguinho que você vai perdendo vida? Quando você vê, morreu, game over. Tá certo? É assim. A festinha tá lá, porque tudo isso gera problema. Todas essas coisas geram desgastes que vão consumindo o vinho. Ou nós vamos repor o vinho, ou o vinho vai acabar, como aconteceu nessa festa. Então tudo, não sei o que é. Você que sabe o que desgasta seu casamento. Pode ser sua sogra, seus filhos, pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser o quê? Pode ser a igreja. Eu não sei. Eu só sei que você precisa entender que isso é sua prioridade, é sua casa, seu casamento, e a festinha está lá. Olha só. Quando de repente, quem é que notou que o vinho está acabando? A Maria. Maria foi lá e virou: ih, o vinho está acabando. Olha só. O vinho vai dar para ir até o final? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Casamento não é uma prova de velocidade, é de resistência. Casamento é um produto que você não paga à vista, é financiado. Não paga por mês, por quinzena, por semana, é por dia. Todo dia você paga. Tempo atrás, meu filho perguntou: pai, quanto custa casar? Eu falei: não sei, estou pagando até hoje. É assim que funciona. Então, o que sobrou era água. E Maria vai detectar isso. Ela poderia não fazer nada, sim ou não? Mas isso seria o comportamento dos discípulos e não dela. Uma das coisas mais importantes num casamento, ou quem quer manter um casamento, é quando você estiver numa crise, procure conselhos e não palpites. Cuidado para não pedir informação à pessoa errada, porque tem gente que não está habilitado para te ajudar. Tá certo? Então identifique a solicitação ou lugar
correto, tem que ser gente que é comprometido com você. Maria notou que o vinho está acabando. A festa está acontecendo, sim ou não? Dá tempo, Maria tem recurso para comprar o vinho? Não. Dá tempo do vinho chegar? Então alguém vai ter que ser acionado. Esse alguém é alguém que pode fazer por aquela família aquilo que ninguém pode, porque tem problema que ninguém vai poder te ajudar, a não ser Deus. Talvez hoje você esteja vivendo assim, ou conhece alguém que está desse jeito. Porque grande parte das pessoas não tem gente por perto que seja capaz de identificar, não tem Jesus no seu casamento que seja capaz de transformar, e pior, deixa o vinho acabar por inteiro para tentar tomar uma providência. Olha só. Neste momento, Maria vai até Jesus, ele está na sala, provavelmente com os convidados, e ela vai até ele e diz assim: eles não têm mais vinho. É só uma questão de tempo, e aquilo que está acontecendo lá nos bastidores será reconhecido na sala de visita. Porque se você tentar esconder por muito tempo, é só uma questão. Vai explodir. Vai explodir. Esse dia um cara foi casar com a mulher, 32 anos, mais nova que ele. Me procurou. O que o senhor acha, pastor? Vai dar errado? Eu falei para ele: permissão para falar? Francamente? Ele falou: claro. Eu falei: é lógico que vai dar errado. Eu só não sei a hora que vai dar errado. Vai. Ele ficou chateado. Eu falei: por que perguntou? 30 e poucos anos, rapaz, de diferença, irmão. Está comprando revista para os outros ler? Pô, diz que eu sou engraçado. Eu não posso nem falar o que eu penso. Ficou chateadinho. Você tem que ter gente perto de você, você tem que estar preparado. Não tem problema nenhum se você quer arriscar, viver só um momento, aproveitar aquele instante. Aí é problema seu. Depois sofra. Certo? Tem coisas que são responsabilidades nossas. A família chamou Maria, ou tinha Maria, como íntima. Estava lá. Jesus estava lá. E estava lá os discípulos com os outros convidados. Apareceu um problema, Maria identificou. Ela pode resolver, sim ou não? E não. Mas tinha alguém naquela festa que podia. Talvez hoje você precisa de um milagre para você, para seu filho, para seus pais, eu não sei. Eu já precisei de milagres na minha família. E quem eu acionei? Meus amigos? Não. Aquele que pode fazer por mim o que os amigos não podem. Por mais que goste de mim, eu tenho amigos, e está aí. É meu amigo mais de 40 anos. Mas tem coisa na minha vida que ele não pode me ajudar. Então Maria foi lá e falou: ei, não tem vinho não, ó. O negócio vai chegar aqui na... Porque às vezes as pessoas... Esse dia alguém, na segunda-feira de tarde, alguém me ligou. Falou: pastor, a irmã fulana de tal foi embora. Largou o marido. Falei: não foi. Tenho certeza que não foi. Por quê? Estava no culto ontem, de mãozinha dada. Eu vi dando bitoquinha. Aí a outra irmã que já sabia da história, tudo falsidade, pastor. Falei: me enganou. Porque às vezes as pessoas lá nos bastidores, sabe, tá tudo ruim, mas vem para a sala, menino, educação. É ou não é?
Lembra quando chega uma visita que você considera importante, que você pega aquela porcelana que você ganhou há 20 anos atrás, está esperando você morrer para alguém usar. Eu lembro quando a avó de minha esposa morreu, a quantidade de calcinha nova que ela ganhava de presente das filhas, e não usava. Não usava porque era nova. Morreu. Você está rindo, mas é sério. É sério. Então observe bem. Agora, Jesus foi e disse para Maria o seguinte: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha. Me parece que Jesus está dizendo para sua mãe: não foi para isso que eu vim de fato. Lembra quando ele vai ser preso para ser morto? Qual é a frase que ele disse? É chegada a minha hora. Então, quando Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, me parece que ele está dizendo o seguinte: minha prioridade não é resolver problema para este tempo. Minha prioridade é resolver um problema que vocês não podem resolver aqui. Porque o problema daqui era vocês ou convidavam um grupo menor, ou trazia mais vinho, ou falava, acabou. O combinado não sai caro. Certo? Jesus já mandou logo na lata. Ainda não é chegar na minha hora. Pronto. E ficou lá. Aí a Maria que entendeu, maturidade. O que Jesus falou para Maria quando disse não é chegada a minha hora? O que ela entendeu? Eu vou agir, só não é agora. Aí ela passa pelos os garçons. Aliás, se você for numa festa, aprenda uma coisa: quem vai em festa, quem se lasca é o tímido. Tímido sempre senta escondido. Se ninguém te vê, nem garçom. Todas as vezes que você for numa festa, entrou no salão, a primeira coisa que você faz é um mapeamento do local. Descubra de onde sai a comida e sente na rota. Minha mulher já teve buffet, eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Quer comer bem, vê de onde saem os garçons e faça amizade com eles. Tá certo? E sente naquela rota. Você senta lá no outro canto e diz, eu não comi nada. Você não veio para comer, você veio para se esconder. Você não foi numa festa, você foi brincar de pique-esconde. Você está entendendo? Olha só. Então, observe bem. Olhe o que está acontecendo aqui. Jesus disse, ainda não é chegada a minha. Maria passou pelo servente e disse para o servente assim, está vendo aquele indivíduo lá? Façam tudo o que ele mandar. Maria sabia que Jesus ia fazer milagres, sim ou não? Sim ou não? Não, esse é o primeiro milagre. Ela nem sabia que ele podia fazer milagre. Mas Maria conviveu com ele todo esse tempo. E ela sabe que ele é alguém apto para resolver problema. Aprenda uma coisa, nessa vida ou você resolve problema ou cria. E aprenda outra coisa, todas as vezes que você é um solucionador de problema, todo problema que aparece, o nego manda para tu. Por isso que você fala, tudo eu. Vai mandar para quem? Sua mãe tem 2 filhos, um que resolve e o outro que não faz nada. Aquela pessoa boa para você mandar chamar a morte, vai demorar. E você fica irritado, porque porque você veio a esse mundo para resolver problema. É assim que funciona. Tá certo? Então, quem era um solucionador de problema? Jesus. O problema apareceu, a mãe dele que já sabia. Foi lá e falou, tá ruim aí o vinho. Jesus falou, eu não vim para isso, não é chegada a minha hora. Ela deixou Jesus, passou pelos serventes e diz, só falar com aquele moço. E a festa está rolando. De repente, Jesus chamou os garçonzinhos e falou, por gentileza aqui, rapaziada. Está vendo aquelas talhas ali? Eles usavam a água das talhas para se lavar. Entendeu? Era para se lavar, era uma questão higiênica.
para participar da festinha. Vinha, os pés meio sujos. E lavava. Ou seja, aquela água já devia estar suja. Não era para beber. Jesus disse, enche as talhas d'água. E eles encheram a talha d'água. O problema era água ou vinho? O problema era água ou vinho? E o que tinha naquela festa? Água. Então ele manda, enche as talhas de água. Encheram d'água. Agora, ele diz para os garçons assim, pega um pouco dessa água e leva para o chefe beber. Os caras enfiaram, beber isso aqui. A moça falou fazer tudo que ele mandar. Então, e eles estão lá levando. O recipiente é do vinho. Mas o que tem dentro é... E lá vão eles. Na direção de quem? Não. Do chefe, do mestre-sala, do chefe do aparato. Aí eu penso, a vingança. Foi ele que mandou. Prova aí. Provar o quê? A água. Ela é apta para se beber, sim ou não? Não. Mas mandou. E quando ele vira, que cor tem a água? Vinho, da vermelha. Eu imagino o garçom. E o... Correio tomou aqui. Caralho. Deixaram o vinho melhor por final. Onde estava esse vinho? O garçom deve ter... Tirei a água, mas... Era água. Esse é o melhor vinho. Foi lá e chamou quem? Chamou quem? O noivo. E falou com o noivo, chega aí, maluco. Tu é doido. Rapaz, o melhor vinho se serve no início, quando o pessoal tem paladar. Pode sair daqui falando bem da sua festa. Quando o pessoal já xaropou, troca o vinho. Bota o sangue de boi. Você faz isso. Que as festas de final de ano, que as coisas lá da Páscoa. Não, você vai fazer uma bacalhoada. A maior parte é o quê? Um mulato velho. Não, você dá aquela misturada assim. Bota bastante batata. Ô, gente. O cara chamou e falou assim, ô noivo, deixa eu falar uma coisa para tu. Todo mundo dá primeiro o que as pessoas querem ver e receber. Ninguém guarda o melhor para o final. E o noivo deve pensar... Eu nem sei, maluco, de vinho. Eu não sei de nada, E sabe o que eu acho mais legal disso tudo? É que ninguém da festa soube dessa história. Quem soube fomos nós, que o João fofocou. A turma que estava na festa, xaropou. Eu imagino ele embora aí. Vim bom, irmão. Vim bom. Aí Jesus estava aí, não estava? Porque era um casamento, não era culto. Não confunde, não. Tá certo? Jesus estava entrando ali, mudando a vida das pessoas. Jesus poderia fazer assim, quer ver se fosse uns nossos, sabe? Primeiro, ia falar com Jesus, o milagre é antes da oferta. Beleza? Rebenta no milagre que eu faço o apelo. Ministério de Louvor, canta tudo, entregarei.
Você está rindo, mas o assunto é sério. Se fosse alguns que eu conheço, ia pegar uma taça aí. Tem. Gente! Sabe quem sou eu? Jesus. Isso. Sabe que eu estou aqui, ó? Tem vinho, mas não. Esse pessoal aí que é da festa, mas não tem, ó, dinheiro para comprar vinho. Aí mamãe veio aqui falar comigo, que sou convidado, que eu que tenho que arrumar vinho. Isso aqui já virou festa americana. Cada um traz um pouco. Ele fez isso? Sim ou não? Ele resolveu o problema? Alguém soube que o problema existia? Porque Jesus quer entrar na sua vida, resolver seu problema e guardar sua intimidade, sua privacidade. Ele não quer te expor. Agora aprenda uma coisa, quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Para de tentar encobrir coisas que hoje só pode te dar vergonha, mas amanhã pode te humilhar por inteiro. Não está bom, não está bom. Não está bem, não está bem. Você está entendendo? Estão longe um do outro de intimidade, estamos longe um do outro de intimidade. Estamos sem grana. Entendeu? Pastor, estamos enfrentando uma doença, o marido está meio, sim. A mulher, os hormônios, foi tudo para o espaço. Casou com a Frozen. Os filhos que parece que estão... Os meninos, tanta gente para puxar, foi puxar você, só tira nota baixa. Esse garoto. Você ainda ficar de recuperação. Ele nem de recuperação fica, reprovado direto. Você está rindo, mas é sério. Se tem problema, tem problema. Uma das coisas, sabe por que meu ministério cresceu? Porque eu nunca fui de encobrir problema, vim para cá conversando com Zia. Sobre alguns problemas que eu estou enfrentando no meu casamento. Mas eu enfrento. Chama a mulher e fala, esse negócio está certo não, hein? A culpa é sua, ela fala, a culpa é sua, e eu falar que a culpa é minha, eu boto em que eu quero, ela é sua. Pronto. Que eu já descobri que minha mulher não erra. Quando ela erra, fui eu que atrapalhei. Então aprendi a tratar tudo, não crio maquiagem para nada. Se tá bom, tá bom. Eu estava uma vez no culto, e aí o irmão falou, tem um anjo na igreja. Menino, eu falei, tem um anjo na igreja. Ele falou, tá passeando no corredor. Eu falei, passeando? Passeando no corredor, não estou vendo nada de anjo. Fecha o olho que você vê. Fechei o olho aí que eu não vi mesmo. E o anjo, rapaz, e eu sei que tem anjo. A Bíblia diz que tem anjo, que os anjos passeiam, que os anjos circulam, sim ou não? Eu sou pentecostal, eu sou do manto, do reteté, eu acredito nisso, mas cadê o desgramado anjo? O anjo está passeando, e o anjo está passeando, e tinha um cara do meu lado, mas pensa no cara, como é que ele gritava e glorificava a Deus. Eu falei, ele está vendo o anjo, e eu não estou vendo o anjo, e eu não estou vendo o anjo, e não estou vendo, e eu queria ver o anjo, eu fechava o olho, não tem anjo, abri o olho, não tem anjo, e o anjo, cadê o anjo? O infeliz do irmão que estava profetizando falou, o anjo foi embora. O anjo foi embora, eu fiquei indignado. Estava acabando o culto. Fui no irmão que estava do meu lado gritando, falei, maluco, tu viu o anjo? Ele falou, não vi, mas senti. Eu falei, ai, se eu não te rebenta essa cara. Então, se eu não vi, se não está bom, não está bom, se não está bem, não está bem, você está entendendo? Eu não estou aqui para impressionar os outros. Os problemas vêm na minha vida para serem resolvidos e pronto. Então, eu não quero saber como é que você está hoje. Ah, pastor, hoje eu vim aqui, sabe? Estou sofrendo tanto, então morre. Se vem com essa conversinha de comiseração. Levanta a cabeça, meu irmão. Você acha o quê? Tanto lugar para você estar. Às vezes tem gente... Quem aqui veio direto do trabalho, levanta a mão. Aí, eu nem banho tomou. Direto do trabalho para cá, cansado, com fome. Ainda vai levantar cedo, porque... Você acha que você veio aqui brincar? Você acha que eu vim aqui só para tirar um sorriso seu? Também um sorriso. Mas eu vim trazer para você uma palavra de milagres que pode mudar sua vida por inteiro. Você está entendendo? Então eu não sei o que você está atravessando. É assim. E tem solução para você. Comigo não. Com o Júnior não. Com o Senhor. Nós aqui só somos Maria.
Representamos Maria. Fica melhor assim, né? Ô Senhor, tem misericórdia. Isso. Nossa, acabei com o culto. Uma palavra só, já joguei tudo por terra. Então, você faz o seguinte, vai conversando com seu marido. O que eu vou decidir hoje? Primeiro, onde é que está Jesus no casamento? Porque o José e a Maria foram para a festa da Páscoa. Festinha da Páscoa. Acabou a Páscoa, vão embora. José não foi junto com a Maria. Me parece que no final do dia, depois de andar, encontrou um com o outro, Zé com a Maria. E aí, Maria, minha filha? Cadê Jesus? E Maria falou, está contigo. E o Zé falou, não está não, nem vi Jesus hoje. Está com você não, Maria? Cadê Jesus? E pior, sabe quem entregou Jesus para eles tomar conta? Deus. Eu quero ver a hora que Deus chegar e perguntar, cadê meu filho? E eles não podem nem orar. Como é que vai orar para Deus para dizer que perdeu o filho de Deus? Pensa, João. Pensa. Uma oração assim, Senhor, cadê o teu filho que é o Senhor? Eu nem sei como é que é isso teologicamente. Pastor, o senhor é doido, eu sou mesmo. Eu penso em tudo. Pensa. Eles estão indo embora para casa, cadê Jesus? Ficou. Porque tem gente que é assim, vem para a igreja. Na hora de ir embora, deixa Jesus. Já vai brigando ali na rua. Falei que esse culto ia acabar tarde, meu Deus do céu, por que eu não sei o quê? Porque isso, ainda não jantei, não sei o quê, esse menino tem que passar lá, tem que passar aqui, tem que fazer isso, tem que esquentar feijão, tem que não sei o quê, tem que arrumar marmita, tem que... vá pro inferno. Só sabe reclamar? Poxa. Então você tem a possibilidade de viver um milagre, e pronto. Fazendo o quê? Levando Jesus. Primeiro que você tem que saber onde é que está, pronto. Segundo, quem são as Marias. E terceiro, quem são os discípulos? E ficar de olho no vinho. Começou a acabar, você repõe. Entendeu? A senhora está ficando feinha. O cabelinho começou a ficar branco. Sabe que a raiz assim, parece um gambá. Vai lá, dá uma pintada, dá uma ajeitada. Entendeu? Está ficando gordinha, deita de bruços para sumir a coisa. Certo? Vai cuidar. Vai fazer coisas. Certo? Para dar uma melhorada nesse vinho. Tá certo? Vamos embora que eu já passei do horário. Fique em pé. Fique em pé que já você vai indo embora. E leva a vitória se quiser. Se quiser deixar, também deixa. E tá tudo certo. Outro pega e vai embora. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Fala para quem está do seu lado. Deus falou contigo? Fala assim de uma forma bem estranha, mas falou. E eu que estudava da Assembleia de Deus, meu pai era diácono. Eu ia para a igreja, os outros choravam. Aquelas pregações, lembra, Jônio? Aquele pregador, fogo puro. Eu lembro. O cara parecia que ia para São Paulo, Rio-São Paulo, de terceira marcha. Você! E chorava. E eu chorava também, porque os outros estavam chorando. Eu achava aquilo lindo e eu pensava, um dia eu vou pregar e os outros vão chorar. Comecei a pregar, ninguém chorava, os outros riam, quem chorava era eu. Mas aprendi que Deus pode mudar a vida das pessoas através de um sorriso, se é a palavra de Deus que está sendo pregada. Então fecha seus olhos, não vou chamar você aqui à frente, não, você pode ficar aí onde você está, só pega na mão do seu adversário, se o seu marido está aí, para seu adversário, pega aí. Pega aí, você está com o seu cônjuge aí, pega aí, sua família, sei lá quem é que está aí do seu lado. Fecha seus olhos agora que nós vamos orar. Senhor nosso Deus, que através dessa palavra nós venhamos descobrir que teremos uma multidão, um grupo grande de pessoas ao nosso redor. Eles fazem parte de nossa festa. Mas em sua grande maioria não tem compromisso conosco.
que possamos identificar e cuidar, cultivar daqueles que vêm para a nossa vida como Maria, gente que está preocupado com o nosso sucesso, que está preocupado com as coisas ruins que podem nos acontecer. Que nessa nossa festa o Senhor esteja presente. Mas descobrimos nessa noite que para o Senhor estar presente é necessário um convite. Em nome de Jesus, Senhor. Este culto está acabando, o Júnior não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas Jesus pode ir com você, na pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que aquilo que não tem cor, sabor e cheiro, dê lugar ao colorido, ao cheiroso, ao saboroso. Você pode aplaudir o Senhor?